Bom, boa noite a todos. Esse é mais um painel do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Vamos falar sobre o caso Latam e eu gostaria de começar agradecendo a participação aqui do professor Marcelo Sacramone, do professor Cássio Cavalli e do professor Francisco Satiro. Eu não vou apresentar ninguém, porque todos são muito conhecidos, e vamos direto aqui para abordar o nosso tema. Essa semana passada, na verdade, todos nós fomos surpreendidos aí com a notícia de que a Latam Brasil aderiu ao Chapter 11 do Grupo Latam, que havia sido apresentado, havia tido início em finzinho de maio deste ano de 2020, em Nova York. O objetivo desse painel é ver quais são essas primeiras impressões que essa notícia causou, quais são as primeiras reflexões que podemos ter a partir da divulgação desta adesão da empresa brasileira ao procedimento que está em curso lá nos Estados Unidos. Vocês me corrijam se não for correta esta impressão, mas eu fiquei com a ideia de que a decisão da Latam, todo mundo reconhecendo que ela estava no direito dela, se ela pode optar por aqui ou por lá, se ela tem esse direito, não há que se questionar quais são os motivos dela, mas todo mundo tendo uma preocupação também com o que a gente poderia chamar aí de uma competição entre ambientes judiciais, ambientes judiciais e ambientes legais. Uma empresa brasileira partindo para aderir a um processo de reestruturação com base no Chapter 11, em vez de optar por ficar aqui no Brasil mesmo através de uma recuperação judicial, há uma preocupação legítima de nós que pensamos sempre, que estamos sempre atentos a essa área, a área da recuperação judicial, o direito da crise das empresas brasileiras. É uma preocupação legítima verificar, poxa, será que existe algo que está muito errado no nosso sistema? Então, eu tive essa primeira impressão de que isso passou aí pela fala de muitos colegas, e eu mesmo compartilhei no início alguma coisa, uma sensação parecida com isso. Mas, aprofundando o caso, vendo a documentação que foi apresentada lá, o pedido que foi apresentado lá em Nova York, eu tenho a impressão que a gente precisaria tomar um cuidado aí, isso que eu queria ouvir em primeiro lugar o professor Marcelo Sacramone, tomar um cuidado se a gente não estaria com aquilo que se chamou já de complexo de vira-lata. Porque, veja, na impressão que eu tenho hoje, que me parece bastante verdadeiro em relação a esse caso, é que tanto a decisão de não fazer parte do pedido junto com o grupo em maio de 2020, quanto a decisão agora de julho de 2020, de abril de 2020, que foi o pedido, de aderir ao pedido lá do Chapter 11, as duas decisões têm uma fundamentação econômica. Lá no início, a Latam Brasil não acompanhou as demais empresas do grupo no pedido feito nos Estados Unidos, porque estava em curso uma negociação bastante forte aqui no Brasil com instituições financeiras que poderiam representar aquele fôlego da reestruturação que ela necessita para enfrentar essa pandemia. E por isso, então, ela não foi junto com as demais empresas do grupo. Mas isso não evoluiu, não se chegou a um bom termo, e aí, quando ela adere a esse pedido do Chapter 11, também é por uma motivação econômica, ou seja, a possibilidade dela poder se beneficiar
do Deep Financing de 2,4 bilhões de dólares que está em negociação ali, parece que está bastante amadurecido lá em Nova York. Professor Marcelo Sacramone, no final, o que justifica, o que predominou mais aí na sua impressão? Predominou mais uma avaliação do ambiente jurídico, judicial, ou predominou mais uma questão econômica, ou foi um misto dessas duas vertentes? Primeiro, eu agradeço o convite que me foi feito pelo professor Fábio Lyoa, é um enorme prazer, ainda mais para discutir um caso tão recente, e a princípio que indicaria talvez alguns problemas na nossa legislação, e agradeço ainda mais por participar junto com o professor Satiro e o professor Cássio. E nesse ponto, Fábio, eu acho que sua análise me parece absolutamente correta quando você já diante desse vai e vem da Latam no ingresso do pedido, e eu trago aqui, e vamos falar dessa primeira abordagem de ficar fora, que era a princípio a renegociação dos seus credores, mas também porque ela estava na expectativa de receber esse aporte de capital via financiamento do BNDES, que acabou atrasando e em razão da pandemia ela teve que tomar uma medida porque ela precisava do financiamento, caiu de maneira gigantesca o faturamento em razão da impossibilidade dos voos, ou pelo menos da redução da lotação dos voos, e ela acabou optando pelo ingresso. E aí a gente tem, me parece que a principal questão é, optando pelo ingresso da recuperação, por que lá e não aqui? E aí eu trago uma entrevista do CEO da Latam no portal Aeroflap, e ele fala o seguinte, olha, eu escolhi a jurisdição americana porque ela permite a negociação de dívida de leasing operacional e financeiro, além de financiamento para a compra de motores de aeronaves. Então, a gente tem dois problemas que eu acho que são econômicos, mas que resvalam ao ponto jurídico abordado, que é justamente o DIP, primeiro dos pontos, e o segundo dos pontos, o nosso artigo 199, parágrafo 1º, que não permite, de qualquer forma, uma negociação coletiva com o leasing, né, o arrendamento mercantil de aeronaves. Então, no primeiro ponto, e aí, como você bem destacou, a gente tem um problema, na realidade, 2,4 bilhões de problemas, que é basicamente o financiamento, tanto pelos próprios acionistas, no caso da Latam, que disseram que aportariam mais capital, quanto pela própria Oaktree, né, Capital, que foi aquela que disse que teria interesse no financiamento, e como funcionaria essa disciplina jurídica desse financiamento. Por que isso? Porque no Brasil, o DIP, né, o Debtor in Possession Finance, ou o investimento àquela empresa que está em recuperação judicial, não é disciplinado. E como ele não é disciplinado, nós temos nos utilizado do artigo 60 e do artigo 66, que fala sobre venda ou oneração de ativo, para aplicar a essa disposição, né, a esse elemento. E aí, a gente utiliza basicamente de uma aprovação da Assembleia, se houver qualquer forma de garantia a esse DIP, ou no 66 uma conveniência àquela recuperando. O problema disso não é só jurídico, né? E aí, depois eu vou até o direito americano com isso, mas, além de tudo, a gente tem a insegurança jurídica dessa decisão do DIP. E por que isso? Nos Estados Unidos, a gente tem o mootness aqui. Então, se houver qualquer revisão por recurso dessa questão do financiamento, aquele que de boa fé, financiador que de boa fé forneceu os recursos, não pode ser impactado ou perdendo a garantia ou perdendo de alguma forma a sua preferência. No direito brasileiro, a gente não tem absolutamente nada disso regulado, e nos casos que tivemos aqui, e o caso emblemático desse foi a OAS, o Tribunal de Justiça acabou suspendendo aquele financiamento DIP até o momento que o financiador, depois acabou concedendo, né? Mas até o momento em que o financiador acabou perdendo grande parte do seu interesse nesse financiamento. Então, a gente, primeiro dos lados, né? O empréstimo DIP não regulado pelo direito brasileiro e com os precedentes que temos, gera, primeiro, uma insegurança jurídica do financiador. Segundo, não temos um mercado de empréstimo DIP como existe nos Estados Unidos, que foi criado. Para quem gosta desse tema, sei que o professor Cássio gosta, já discutiu comigo algumas vezes a respeito disso.
Existe um texto, até do David Skill, chama Creditors Ball, que ele fala que o direito americano mudou não em razão da legislação, mas justamente do empréstimo DIP. E por que isso? Na legislação americana, até o Section 364, né, 364, ele fala o seguinte: o DIP pode chegar, e aí com análise judicial, nessa situação em que não existiria uma outra oportunidade, mas pode chegar a dar um direito absoluto de preferência àquele financiador, inclusive sobre bens onerados já previamente por aquele devedor. Junto disso, o direito deste financiador em não ter, de qualquer forma, aquele seu contrato submetido a uma reanálise, de forma que ele pode perder a sua garantia, gera a ele uma segurança total que fez com que aquele mercado americano de DIP se desenvolvesse. Primeiro dos pontos. E se desenvolveu porque eu tenho segurança jurídica, e se desenvolveu a ponto, por isso até o David Skill fala que a revolução da lei americana veio nesse ponto, fez com que o próprio credor começasse a interferir na própria governança corporativa daquele devedor, nas decisões gerenciais, na remuneração do administrador, porque afinal, e aí até vou citar uma frase do Satiro, sem dinheiro novo não existe recuperação judicial, e é exatamente esse dinheiro novo que acabou sendo incentivado, o que não temos aqui. E a gente não tem aqui sequer um mercado de compra de ativos estressados. Esse mercado é ainda extremamente primitivo. Então, em análise dos planos de recuperação judicial, 30% dele prevê a venda da UPI, desses 30%, menos de 10% conseguiu efetivamente a venda. Portanto, ninguém quer mexer com empresas em crise no Brasil, de alguma forma, por ter medo de se contaminar. Isso fez com que, naturalmente, esse devedor, analisando essa circunstância econômica, que ele vai precisar de dinheiro, com a jurídica, que é a disciplina, não permite o financiador participar do nosso processo, a risco de segurança jurídica, ele optou por uma legislação mais favorável. O segundo ponto, e aí, inclusive, me parece que corrobora essa argumentação do DIP, é justamente o leasing. E o leasing aqui no Brasil, a lei foi expressa, o 199, parágrafo 1º, excluiu de maneira absoluta da recuperação judicial todos aqueles arrendadores de aeronaves, determinando que, inclusive, eles não estavam submetidos ao esteio, o que significa que ele pode, diante de um inadimplemento, retirar aquele ativo. Por a Convenção do Cabo, esse prazo tem que ser o mínimo de 30 dias. Mas em 30 dias que não haverá negociação, aqueles bens podem ser retirados. De alguma forma, portanto, se a Latam depender, e aí pelos dados que a gente tem, mais de 90% das aeronaves da Latam não são próprias, mas são arrendadas, ele vai ter que negociar individualmente com cada um dos credores aqui, sob pena de perder essa aeronave. Questionável se essa aeronave seria retirada, porque afinal eu vou tirar uma aeronave para arrendar para quem, se os voos estão sendo reduzidos. Mas isso gera um imbróglio que vai, de alguma forma, dificultar o sortimento daquele devedor. Nos Estados Unidos, eu posso, e a jurisprudência americana tem, de alguma forma, atenuado, e o caso Avianca é um sinônimo disso, né? Tem atenuado essa retirada das aeronaves para permitir que haja uma negociação coletiva. No caso Avianca, inclusive, o juiz na decisão, né, basicamente na audiência a respeito da Avianca, disse o seguinte: olha, ainda que a legislação brasileira refrate essa questão, a jurisprudência e a decisão que foi dada até pelo Dr. Tiago Navianca, permitindo uma prorrogação daqueles contratos, diz o juiz americano: olha, eu entendo que ela é legítima, seria feito da mesma forma aqui, e eu permitiria que a jurisprudência americana, eu permitiria que houvesse essa renegociação com esses determinados credores, inclusive uma negociação coletiva, para permitir que a Latam, ou no caso a Avianca, ou a Companhia Aérea em Recuperação, obtivesse uma melhor solução que talvez satisfizesse muito melhor todos os credores e também o devedor. No ambiente que temos, esses aviões, se não forem negociados individualmente, podem ser imediatamente retirados, o que para uma companhia aérea ela vai acabar perdendo
seu grande ativo e vai comprometer a sua própria atividade. Portanto, Fábio, para responder até a sua pergunta, acho que a decisão, sem dúvida, foi econômica, afinal, recuperação judicial é um procedimento de negociação, obviamente, para desenvolver essa atividade, mas esta solução econômica se pautou indubitavelmente por aspectos jurídicos que influenciariam esses destinos que seriam dados à companhia. Obrigado, professor Marcelo. Um dos aspectos que a gente sempre pensa, né, naquela ideia de comparar o nosso instrumento da recuperação judicial com o Chapter 11 do direito norte-americano, né, é pensar nos casos de sucesso, né? Então, nos Estados Unidos, a gente viu lá a United Airlines, entrou no Chapter 11, saiu, lá no início foi 2002, 2003. Vimos a American Airlines, que entrou no Chapter 11 em 2013, e depois, quando saiu, ela saiu como a maior empresa de aviação norte-americana, né? E aqui no Brasil, um dos casos mais emblemáticos, um dos primeiros, né, de recuperação judicial, também diz respeito a uma companhia aérea, né, a Varig, né? Professor Cássio Cavalli, né? Temos casos de sucesso nos Estados Unidos com o uso desse recurso do Chapter 11. A gente poderia dizer a mesma coisa em relação ao caso Varig? A recuperação judicial da Varig aqui no Brasil, na sua avaliação, foi um sucesso ou não? Bom, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Fábio Ulloa Coelho pelo convite, enfim, ao professor Satiro, ao professor Sacramone também. É uma honra dividir aqui essa bancada virtual com todos vocês. E com relação ao questionamento, eu creio que o caso da Varig foi, em linhas gerais, um grande sucesso. O caso da Varig foi um dos primeiros grandes casos de recuperação de empresas que nós tivemos no Brasil. Isso já não é pouca coisa, né? Quer dizer, nós tínhamos que aprender muito naquela época, tínhamos que desenvolver as nossas instituições e resolver uma série de dúvidas interpretativas que existiam. E o caso da Varig serviu como laboratório de testes para uma série de dúvidas e consolidou uma série de respostas importantes. Aí, em linhas gerais, os ativos da Varig foram transferidos com sucesso para a Gol, né? Enfim, indiretamente para a Gol, e até hoje voam. Então, eu diria que sim, foi um sucesso. Mas o sucesso daquele caso, nas circunstâncias brasileiras, eu creio que a gente não pode extrapolar ele para outros casos e nem pode, a partir do caso da Varig, dizer que o nosso sistema de recuperação de empresas é sempre eficiente e sempre adequado. Eu diria até pelo contrário, que o nosso sistema de recuperação de empresas funciona muito bem para alguns tipos de estrutura de capital, para alguns tipos de empresa, enfim, mas para vários outros tipos de empresa, o nosso sistema de recuperação não funciona. O professor Sacramone, no Observatório da Insolvência, por exemplo, vive destacando que as regras de recuperação não funcionam bem para empresas de menor porte, por exemplo. E, da mesma forma, eu diria que o nosso sistema de recuperação não é ótimo, né? Não é, vamos dizer, perfeitamente desenhado para lidar com empresas de imenso porte que utilizam ou que acessam financiamento por dívida ou equity fora do Brasil. Então, empresas multinacionais, enfim, que vão ou celebrar contratos de financiamento ou de fornecimento, enfim, com players globais em todos os cantos do mundo. Se a companhia tem esse tipo de credores, e aqui eu não me refiro ao caso da Latam, porque de fato eu não conheço a estrutura de dívida da Latam para me manifestar, mas se a empresa tem credores que são bondholders em Nova York ou na Europa, enfim, e acessa mercados globais de financiamento, eu creio que a nossa lei de falências ela acaba sendo
pouco eficiente, vamos dizer, para lidar com esses mercados. E por que razão isso? Porque a nossa lei de falências é uma lei substancialmente muito diferente do Chapter 11 norte-americano e das regras do Chapter 11 norte-americano, e dos grandes modelos globais de insolvência que se inspiram no Chapter 11 norte-americano. Nós não temos quase todas as regras características relevantes de um Chapter 11, o Brasil não tem. São lacunas aqui no nosso sistema, enfim. E com isso, né, ao apontar as nossas lacunas aqui, basicamente eu quero só destacar a ideia de como investidores globais que estão acostumados com um dado racional, com determinadas regras que têm um padrão mundial que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, em países europeus, em países asiáticos, em Singapura, por exemplo, e esses investidores globais olham para o Brasil e não têm muito interesse em aprender o que se passa por aqui, seja porque o que se passa por aqui pode ser ineficiente, e de fato, em muitos aspectos, a lei brasileira é ineficiente. A recuperação judicial global é basicamente uma indutora de liquidez para companhias, seja por regras de investimento, de desinvestimento, perdão, de venda de ativos rápida e segura, ou seja por regras de financiamento, né, enfim, novas operações de dívida para que a empresa possa ter liquidez e seguir operando. A lei brasileira não conta com nenhuma nem outra opção. As regras sobre desinvestimento no Brasil são ruins. A empresa tem que, no melhor dos cenários, esperar uma UPI ser criada num plano daqui a 180, 360 dias, sabe-se lá quanto tempo, enfim, para que possa haver uma venda, demora muito tempo. Então a liquidez não entra e a solução não acontece. E as regras sobre financiamento também são ruins, seja pelo fato do sacrossanto direito ao duplo grau de jurisdição, tudo é recorrível aqui, enfim, no Brasil, nós deveríamos repensar talvez isso, mas seja pelo fato de que financiamento de uma empresa em crise pressupõe que a gente consiga compreender prioridades, quem recebe antes, quem recebe depois, e nós temos um grande vazio sobre prioridades, né? Uma grande ausência, não só normativa na lei, mas também uma grande ausência de reflexão nossa sobre como funcionam as prioridades e como elas podem funcionar. E por conta disso, então investidores globais olham para o sistema brasileiro e certamente não veem uma lei que é o estado da arte, enfim, enquanto que o resto do mundo inteiro está debatendo intensamente quais são essas características ideais, enfim, e tem construído as suas regras, as suas leis nacionais, para justamente ter o melhor conjunto de regras, né? Ter espelho retrovisor, ar-condicionado, motor a turbo, quer dizer, ter tudo que é último grito, porque o mundo inteiro, ou várias jurisdições, Inglaterra, Holanda, Singapura, estão disputando grandes casos globais de reestruturação. Isso é um mercado global. Então, ano passado eu estava numa conferência internacional, global, de professores em insolvência nos Estados Unidos, com professores da China, com professores de Hong Kong, professores de Singapura, professores europeus, professores americanos e assim por diante. E se comentava que o Chapter 11 norte-americano é muito caro. Então, várias companhias e escritórios estavam pensando em migrar suas reestruturações para outras jurisdições, Inglaterra, Singapura, enfim, e utilizar nos Estados Unidos só o Chapter 15 para reconhecimento dos casos. Então, existe uma competição global para ver quem é que tem as melhores regras para atrair os casos. No caso aqui do Brasil, nós não só não atraímos esses casos, como perdemos esses casos, ao que tudo consta aqui no caso da Latam, né? Para o Chapter 11 norte-americano, que é visto como algo muito caro. Enfim, então, acho que isso deveria nos colocar para pensar aqui, né, o que nós queremos do nosso sistema de insolvência, do nosso sistema de recuperação de empresas. E eu creio que essa reflexão tem que ser feita não a partir de um complexo de vira-latas, que, puxa vida, como a nossa lei é ruim e como a lei americana ou inglesa, ou enfim,
holandesa são melhores. Na verdade, eu creio que nós fizemos muito. Se todos nós colocarmos a mão na consciência, aqui na memória, e voltarmos a 2005, nós vamos ver como todos nós coletivamente e cada um de nós individualmente, como nós crescemos, nós aprendemos muito, nós nos desenvolvemos muito, nós tivemos um desenvolvimento nesses 15 anos que foi espetacular, o que prova que nós conseguimos melhorar e aperfeiçoar o nosso sistema. Então, não é um problema aqui de incapacidade nossa, nós temos essa capacidade. Mas eu creio que nós temos que parar para pensar como o Brasil poderia ser uma jurisdição que atraísse casos de reestruturação. O que nós deveríamos fazer? E aqui eu creio que duas ponderações, enfim, são relevantes. A primeira ponderação, fundamentalmente, é a seguinte: nós poderíamos estudar mais direito comparado e importar essas regras globais de reestruturação, que são reputadas como regras relevantes para reestruturações de companhias globais que acessam o mercado de capitais, dívida e equity no mundo inteiro. Sabendo que muitas dessas regras são regras abertamente inspiradas na prática norte-americana e sujeitas à força da inércia da prática do mercado de capitais e de reestruturação norte-americana, e muitas dessas regras são regras ineficientes, são regras mal pensadas, são regras que não são as melhores se a gente parar para olhar a regra em si. Mas, ao mesmo tempo, essa é a regra que o investidor global conhece. Ele não quer se educar, o investidor global, sobre as peculiaridades de cada jurisdição a cada vez que for realizar investimentos. Nós poderíamos aqui passar uma descompostura nos investidores globais, dizendo, mas então invistam em conhecimento e aprendam um pouco mais, porque o mundo é maior do que a prática de Nova York. Talvez nós até tivéssemos moralmente razão, mas, de um ponto de vista pragmático, certamente nós perderíamos. Talvez nós devêssemos, em alguns casos, importar regras, ainda que não fossem, no nosso entender, as mais eficientes, enfim, porque isso facilitaria a comunicação do Brasil com o resto do mundo. E, em segundo lugar, eu creio que esse é um aspecto também muito importante aqui, como pensar a reformulação das nossas regras. Nós poderíamos explicar as nossas regras e as nossas instituições de uma maneira que fosse mais compreensível, que fosse mais acessível à linguagem padrão global. Nós temos muitas idiosincrasias e, vamos dizer, peculiaridades terminológicas na compreensão de regras de insolvência, que são bastante distintas das regras de insolvência global, e isso é algo natural. Discussões sobre uniformização de sistemas jurídicos ao redor do mundo, em mercado de capitais, em direito societário, em direito da insolvência, confirmam isso, que cada país tem as suas características, a sua linguagem, enfim, e, portanto, é impossível que haja uma uniformização absoluta dos sistemas jurídicos, mas, ao mesmo tempo, nós poderíamos nos esforçar um pouco para compreender os demais sistemas jurídicos, para que nós pudéssemos traduzir o nosso sistema para os investidores estrangeiros, enfim, de modo que eles tivessem uma maior facilidade em compreender o que se passa por aqui. Então, eu creio que nós podemos fazer muita coisa. Além disso, é claro, eu creio que nós deveríamos parar para pensar melhor nas regras de insolvência e reorganização de empresas que nós temos no Brasil, porque as nossas regras e as nossas práticas, apesar de virtudes que possuam, enfim, hoje em dia, quer dizer, nós construímos isso, então essa é uma obra coletiva nossa e nós temos orgulho disso, mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que existem muitas insuficiências e muitas deficiências nessas nossas regras, que nós construímos orgulhosamente, enfim, mas que nós temos que agora parar e pensar, vamos melhorá-las, temos que aperfeiçoá-las. E daí, por isso, eu fico muito feliz aqui com esse painel de gigantes do direito comercial, enfim, grandes professores e juristas do direito comercial. É uma alegria mesmo poder, enfim, estar aqui debatendo com vocês, é uma honra. E, ao mesmo tempo, nós temos a alegria aqui de estar debatendo, mas temos também a responsabilidade.
Esses dias eu conversava com colegas nossos, enfim, num outro debate, e eu dizia, olha, a nossa lei não é uma lei que tem defeitos, enfim, os defeitos da nossa lei não são decorrentes de uma falha do legislador. A culpa não é do legislador, a culpa não é do judiciário, a culpa é, sobretudo, nossa, dos professores. Por que razão? Porque nós temos que comunicar melhor a compreensão do sistema de insolvência, adensar a compreensão desse sistema de insolvência, para que todos nós possamos ter melhor compreensão sobre esse sistema, de modo que daí sim o legislador possa se sentir confortável para implementar novas medidas legislativas ou que a jurisprudência possa se sentir confortável de tomar novos rumos. Eu creio que a grande responsabilidade, e falo isso realmente de peito aberto, enfim, é nossa. Nós temos esse dever. E o bom de saber disso é que nós temos, então, uma tarefa importante pela frente. E como nós, de 2005 para cá, para tratar apenas da Lei 11.101, enfim, nós conseguimos fazer tantas coisas tão importantes e tão qualificadas que eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos também conseguir fazer isso. Enfim, com essas pequenas palavras aqui, eu mais uma vez agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao professor Fábio Coelho. Obrigado, professor Cássio. Tem se falado muito nessa questão da diferença entre as regras jurídicas brasileiras sobre o leasing num processo de recuperação judicial e o que se aplica nos Estados Unidos, no Chapter 11, sobre o leasing. Mas no caso da Latam Brasil, eu acho que não é um exemplo bom para a gente fazer essa comparação. E eu acho que isso que eu vou falar agora me parece mais um elemento que mostra que a decisão da empresa não foi baseada nos regimes jurídicos, foi baseada nas questões econômicas, porque na declaration do CFO, de adesão da Latam do Brasil ao Chapter 11 do grupo, ele descreveu a frota do grupo e a frota da Latam Brasil. E tem uma informação interessante, a Latam Brasil ela tem 2 aviões próprios, 18 aviões que ela é diretamente a locatária de um leasing, e todas as demais 148 aeronaves da Latam Brasil, ela é sublocatária de um leasing feito pela sociedade de comando do grupo norte-americano. Então, o leasing enfim, quase 80%, que seria fazer um cálculo rápido, mas 80%, 90% da frota da Latam Brasil é um leasing feito, na verdade, pela sociedade de comando, a Latam Airlines Group norte-americana, e que apenas fazia a sublocação, subleasing para a Latam Brasil. Então, nesse caso em particular, se há muita diferença no tratamento que se faz a um leasing no Brasil e a um tratamento que se faz a um leasing nos Estados Unidos no momento da reestruturação, o caso Latam Brasil não vai ser onde nós vamos poder prospectar essa questão com muita profundidade. De qualquer forma, eu acho que a outra questão que todo mundo necessariamente coloca e vai enfrentar nesse momento, todos estão preocupados aqui com essa questão, diz respeito aos efeitos que o Chapter 11 possa produzir na justiça brasileira. Um trabalhador, um ex-trabalhador, enfim, da Latam Brasil entra com uma reclamação trabalhista, ele vai poder depois executar, ou o Chapter 11 vai produzir o efeito do stay em relação a esse crédito. A mesma coisa, um crédito de um consumidor. Professor Satiro, qual é o limite da cooperação judicial nesse caso? Nós sabemos que, pelo Código de Processo Civil, ou você tem um tratado de cooperação judicial, na falta do tratado, você tem a reciprocidade como o critério.
né? E se a gente for lembrar lá, a Varig, né? Mesmo sem lei de falência transnacional, mesmo sem cross-border insolvency aqui no Brasil, né? Lá atrás obteve a cooperação de um juiz de norte-americano, né? Quando ela precisou manter a posse das suas aeronaves, né, que estavam, por acaso, fazendo um voo por ali. Então, temos aí a reciprocidade. Isso é o suficiente para a produção dos efeitos do State, né, do Chapter 11, aqui na justiça brasileira. Qual é a sua opinião, professor Satiro? Fábio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar de um painel com gente que eu tanto admiro e estimo, né? O professor Marcelo, o professor Cássio, um debate, acho que necessário e oportuno. É uma oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo. Eu vou tocar diretamente no ponto da Varig sobre cooperação, mas antes disso, só uma observação. Se optou-se por fazer o leasing via grupo americano, quer dizer, via empresa americana, é justamente pelo fato de que o ambiente melhor de negócios nos Estados Unidos oferecia melhores circunstâncias para a realização do leasing e já é um indício de fragilidade do nosso sistema. E a gente não precisa ir muito longe. A gente teve o caso Avianca, que foi um caso grande e importante, que, se olharmos com algum cuidado, ele teve problemas sérios, né, durante, no seu tratamento aqui, seja no judiciário, seja posteriormente. Além de tudo, como já falou o Cássio também, o sistema de leasing, o tratamento do arrendamento vem do protocolo MAC, mas especificamente da Convenção da Cidade do Cabo. E uma das coisas que, na época do caso da Avianca, eu me debati bastante, é que, apesar do artigo 199 da Lei 11.101 limitar esse stay, impedir o stay para esse tipo de caso, né, de arrendamento, o decreto que fez entrar em vigor no Brasil a Convenção da Cidade do Cabo permite uma suspensão. Aliás, permite uma suspensão de uma maneira muito inteligente. Então, é possível suspender a possibilidade das arrendadoras retirarem a aeronave por um período de tempo que o país escolhe. E, durante este período, é preciso se manter a remuneração e garantir a manutenção da aeronave. Qual que é o objetivo desse período? Que é curto. O objetivo desse período não é negociar com as arrendadoras, mas obter o financiamento necessário para viabilizar a continuidade da operação. Nos Estados Unidos, em que existe um regime muito mais maduro de deep financing do que no Brasil, este período, os Estados Unidos adotaram 60 dias. Nós, quando implementamos a lei aqui no Brasil, a Convenção da Cidade do Cabo no Brasil, optamos por implementar um período de 30 dias, como se tivéssemos um sistema 2 vezes mais eficiente do que o sistema norte-americano. Então, não é uma surpresa que, ainda que para inglês ver tenhamos feito bonito de escolher um prazo bem curto, nós e a Malásia fizemos isso no mundo, né? Na hora de colocar o preto no branco, fica muito claro que é melhor que se busque um sistema mais maduro, com um prazo mais coerente, etc, etc. Então, mesmo a questão do leasing, me parece também, mesmos pontos levantados, tanto pelo professor Marcelo como pelo professor Cássio, me parece uma escolha do ambiente em que se fará prevalecer o contrato, né? Reflexo, de novo, de aquilo que falou o Cássio, aquilo que falou também o Marcelo, né? De um ambiente negocial pobre, em grande
maneira, em grande medida, dispositivos pouco refletidos, eventualmente que satisfazem, naquele momento, interesses que são superficiais, mas que não são, de fato, soluções que buscam um resultado de médio e longo prazo. Sobre o caso da Varig é interessantíssimo, e eu não vou voltar nele, mas a questão da cooperação é interessante porque o caso Varig foi anterior ao Chapter 15, né? O caso Varig foi ainda com o 304, quer dizer, inclusive o caso Varig tem uma vastíssima literatura sobre o caso Varig, porque a boa parte dos juristas e operadores criticou profundamente a solução que foi dada àquele momento de garantir o processo no Brasil, impedindo os arrendadores americanos de tomarem as aeronaves. E naquele tempo, o juiz do caso, então, o Dr. Ayub, coautor, tem o grande mérito de ser coautor do Cássio Cavalli, um dos livros mais importantes sobre insolvência, que acabou de sair uma edição nova. Ele era juiz do caso, junto com a doutora Márcia Cunha, e ela pegou um avião e foi até os Estados Unidos conversar com o Judge Drain, de Nova York, explicou o caso, e ele tomou uma medida que foi muito corajosa de suspender, de cooperar, o que ele poderia fazer. Ele tinha permissão para fazer isso, ele optou por cooperar, mas depois, conversando com o próprio Judge Drain aqui num evento no Brasil, ele contou que ele teve uma situação parecida e que ele então pegou um avião e veio para o Brasil, porque ele entendeu que aqui era assim que funcionava, e veio pedir a colaboração e tomou um não. E ele não podia ter tido outra resposta, porque o nosso sistema não oferece, ainda mais, né, a diferença entre o sistema romano-germânico, né, de civil law, e o sistema de common law. A gente não tem aqui essa liberdade, essa facilidade que eles tinham lá fora. Então ele tomou um não. Então, esse é o retrato do Brasil hoje, em matéria de cooperação. A gente teve outros casos, o caso da Grenco, por exemplo, em que sequer se reconheceu o liquidante holandês no Brasil. Exigiu-se que o liquidante da controladora holandesa, para que pudesse exercer seu papel, teria que pedir o reconhecimento da sentença de decretação de falência e da sua nomeação junto ao STJ. Então, no estado em que estamos, a colaboração é uma coisa muito complicada e é natural, porque, de fato, somos um país tipicamente territorialista neste ponto específico. Há a solução, que é a solução bolada, né, desenvolvida na UNCITRAL, que se reflete na Lei Modelo UNCITRAL de cooperação em caso de insolvência transnacional. Ela faz parte, inclusive, do projeto de lei que está andando, né, está ainda na Câmara, mas que vem evoluindo, de reforma da Lei 11.101, o projeto 6229, de autoria na verdade, de relatoria do deputado Hugo Leal. Qual é o pressuposto? Na verdade, a Lei Modelo oferece uma solução muito interessante e inteligente, que é preciso que os países abram mão um pouco da sua soberania para cooperar com outros países em regime de insolvência, porque solução de insolvência é basicamente uma questão coletiva e basicamente uma questão de organização. Então, tanto a organização em nível nacional como a organização em nível internacional são relevantes. Muito bem. Como não se conseguiu um tratado sobre isso, né, não conseguiu um tratado assinado pelos países, a solução que se teve foi se criar a lei modelo e que cada país implementaria a lei modelo no seu próprio ordenamento, de tal forma que a cooperação viria de dentro do país, né? Ela não viria
de um acordo entre países, mas do país se voluntariar, se comprometer a cumprir, cooperar com outros países em caso de insolvência transnacional, e aí veio todo o regime. Existem vários países que adotaram, mas, por exemplo, na Europa, praticamente são pouquíssimos os países que adotaram a lei modelo. E a lei modelo, ela é baseada no princípio da não reciprocidade. Então, desde lá do começo, a preocupação era de garantir que um país adotasse a lei modelo e aplicasse a lei modelo, independentemente do fato de aquele país que pediu a ajuda ou que pediu a cooperação ter ou não adotado a lei modelo. Não são todos os países que adotaram a lei modelo que têm esse ponto de vista. Tem alguns países da África em que a lei, obviamente, funciona pouco, em que se exige algum tipo de formalização da reciprocidade, mas a reciprocidade, em princípio, não funciona. E aí vem um certo olhar complicado sobre as consequências da lei modelo. Porque toda vez que a gente ouve alguém explicar as vantagens da lei modelo, ela vai citar casos como Rede, como Oi, como tantos outros, em que o juízo brasileiro pediu, ou o juízo brasileiro foi considerado o principal, né, o processo principal, procedimento principal, e o juízo americano, dentro do Chapter 15, que é a incorporação da lei modelo no próprio ordenamento, no Bankruptcy Code, e o juízo americano reconheceu o processo principal do Brasil e, então, se dispôs a cooperar. Nós não precisamos de nenhuma mudança legislativa para ter isso. Zero. Da forma como nós estamos, funciona perfeitamente. A mudança legislativa que nós faríamos com essa alteração é passar nós mesmos a reconhecer processos estrangeiros como é o contrário, como processos principais. É exatamente o contrário do que vem acontecendo. Então, em princípio, é como se eu participasse de um grupo de viagens em que cada pessoa aceita receber para dormir na sua própria casa, mas eu mesmo não coloco a minha casa à disposição. O que vai acontecer ao adotar a lei modelo é o Brasil colocar a sua casa à disposição para receber também a participação dos demais integrantes do grupo, que são aqueles que já adotaram a lei modelo e mesmo os que não adotaram a lei modelo. E aí, nesse ponto, há uma questão relevante que foi tocada pelo Cássio, porque quando um país admite que ele vai reconhecer outros países, jurisdições de outros países, para casos que envolvam aquilo que diz respeito ao direito brasileiro, é preciso tomar cuidado ou verificar alguns pontos relevantes. E nesses últimos 2 minutos que eu tenho, eu vou tocar nisso. Então, por exemplo, nossa definição de jurisdição no Brasil é para empresas nacionais ou empresas que tenham bens no Brasil. Então, a jurisdição brasileira se estabelece com base nisso, para brasileiros, empresas nacionais, e para os bens localizados no Brasil. A definição de jurisdição americana não passa por isso. O juiz americano tem competências para julgar a insolvência de qualquer devedor que tenha qualquer bem nos Estados Unidos. E quando eu digo qualquer bem, é qualquer bem mesmo. Há casos em que o computador, o notebook que se deixou no escritório do advogado foi considerado bem suficiente para reconhecer a competência do juiz americano, e há o caso da competência autorrealizável, que é a contratação de um advogado americano para iniciar o seu processo de Chapter 11, né, de insolvência nos Estados Unidos, e o retainer do advogado ser considerado, quer dizer, o dinheiro que você envia para o advogado para cobrir despesas, ser considerado o ativo que você tem nos Estados Unidos, autorizando
pedido nos Estados Unidos. Da mesma forma, e também como mencionou o Cássio, Singapura se preparou para ser um hub de reorganização, a Inglaterra e a Holanda estão neste processo. Então, há, sem dúvida nenhuma, um movimento de oferecer um ambiente saudável para reorganizações. Essa pode ser uma opção do Brasil. Um amigo nosso, né, meu e do Cássio, o Aurélio Gurrea, que está em Singapura, diz que uma das boas medidas para países aplicarem agora em caso de insolvência, em caso da crise emergencial, é adotarem a lei modelo e liberarem para que as suas empresas possam se reorganizar em Singapura. Porque o que ele diz é mais rápido você se aproveitar de uma estrutura já montada do que você alterar e montar. Essa pode ser uma opção do Brasil. Se ela é a opção correta ou não, é uma questão de se discutir, mas talvez isso venha prejudicar o mercado de quem trabalha com insolvência, claro, porque o mercado vai sair, né? Vão ficar mais felizes os advogados americanos e de Singapura. Mas, eventualmente, para as empresas, tendo em vista que o ambiente ainda é hostil, ainda é pouco consistente, ainda tem muitos puxadinhos, como a gente costuma dizer, talvez seja uma solução interessante e é algo para se pensar. Então, grosso modo, a cooperação, eu sou profundamente favorável à cooperação, mas acho que ela tem que ser analisada como uma política pública e pensada a partir das suas consequências, que, a meu ver, tem prós e tem contras. Obrigado, professor Satiro. Acho que agora, então, caminhamos para o encerramento aqui do nosso painel, que foi muito rico. Acho que cada um de nós pode agora ter fazer uma última rodada, uns 2 minutos, 3 minutos, para as considerações finais. Professor Marcelo Sacramone. Primeiro, eu agradeço e parabenizo a todos. Me causa algum temor, simplesmente como jurisdição, me causa um temor enorme depender de uma outra jurisdição, por exemplo, Singapura. Mas a ideia não é absolutamente irracional, porque se a gente for avaliar que os 20% ou 20% dos que estão em recuperação têm um faturamento acima de 100 milhões de reais como rendimento bruto operacional ano. O que significa que seria acessível por este grande empresário, inclusive uma jurisdição eventualmente alienígena, né? O grande problema é que isso não resolveria o nosso problema nacional, e aí, para pegar a deixa da microempresa, mas que os empresários não têm, na nossa lei atual, um mecanismo de recuperação judicial viável para superar a crise que eles foram acometidos. Então, acho que pode ser uma solução para os 20% mais ricos, que afinal estão na nossa recuperação judicial, mas continua sendo uma não alternativa para 90%, 89% para ser preciso, dos brasileiros, empresários, que são MEs e EPPs, né? Para isso, nosso sistema é absolutamente ineficiente e não permite sequer o ingresso. Então, a gente precisa, de alguma forma, viabilizar as soluções. E aqui, pensando em recuperação, não mais a Latam, mas recuperações gerais, a gente, sem dúvida, precisa prever esse mecanismo internacional, acho ok, mas estamos tratando aqui de bondholder, que é 0,0001 dos empresários nacionais. Os empresários nacionais, efetivamente, não têm a nossa legislação com uma solução econômica para superarem o problema que eles estão enfrentando. Seja porque a nossa lei é ineficiente, e aí de vários sistemas, seja porque ela, por impor custas a esses empresários que atuam à beira da irregularidade, sequer possuem documentação contábil para conseguir se submeter a uma negociação, ainda mais a uma negociação estruturada pelo judiciário, eles acabam não tendo aí o principal marco que a gente fala de empresários, que é a opção de arriscar e ter um fracasso. Então, acho que se formos pensar
mecanismos de alteração da nossa legislação para aprimoramento, a gente precisa pensar que 90% dos empresários sequer optam por ela. E aí o dado interessante até, na legislação especial, né? Então, procedimento especial de micro e pequenas empresas, só 4 empresas em 10 anos no estado de São Paulo acabaram optando por ela. Por quê? Porque não faz o menor sentido eu ter um procedimento que não é tão menos custoso, mas é muito mais limitador do que o outro. A gente precisa, de alguma forma, talvez pensar em soluções diferentes, como, por exemplo, uma solução fora do judiciário para esses pequenos. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Professor Cássio, 2, 3 minutos, suas considerações finais. Bom, enfim, eu agradeço a todos. Foi uma alegria participar desse debate. E olhando para frente, o que eu vejo fundamentalmente é que nós aprendemos muito nesses últimos 15 anos, crescemos muito, os professores, advogados, juízes, enfim, que trabalham com recuperação de empresas. E nós temos muitos talentos capazes de dar grandes contribuições para o aperfeiçoamento do nosso sistema. E aqui fica uma reflexão que é: mas se nós temos tantos talentos assim, e aqui eu tenho a alegria de estar na presença de 3 dos grandes dos nossos talentos, enfim, por que a nossa lei, então, é tão criticada? Por que o projeto de reforma da lei recebe críticas de tantos lados e assim por diante? Eu, recentemente, também numa live com o professor Munhoz e o professor Kleber Zanquin, enfim, eu falava, eu creio que uma das razões talvez seja a seguinte: nós não deixamos os nossos talentos jogarem todo o jogo que tem para jogar. Em que sentido isso? Nós criamos essas infindáveis comissões com 150 mil participantes, e cada um que dá um pitaco aqui, um pitaco ali, e quer fazer constar o seu advérbio, a sua vírgula, e os projetos de lei acabam ficando quase que ininteligíveis, de ser muito pai para uma criança só, enfim. Deixa eu dar um exemplo oposto a isso. O capítulo relativo à lei modelo da Uncitral, que foi quase que exclusivamente redigido pelo professor Satiro, com a liderança do professor Satiro e a iniciativa dele, e com o professor Toledo, enfim, no IBR-USP. E olhem lá como é que está a parte referente à lei modelo. Está ótima. É o estado da arte global. Por quê? Porque há um encarregado que foi e fez. Se nós colocássemos uma comissão de 250 juristas, cada um querendo dar a sua contribuição, por mais que a contribuição individual seja qualificada, enfim, o resultado coletivo nós vimos que já não fica bem. Então, o que eu diria aqui, olhando para frente, é: nós, professores, temos uma grande responsabilidade em melhorar a nossa compreensão coletiva sobre direitos da insolvência, direito comparado, enfim, inserir direito brasileiro no contexto global. Eu tenho certeza que nós vamos fazer isso, estamos fazendo isso, isso é visível pela interlocução acadêmica que nós vemos do professor Satiro, do professor Munhoz, enfim, todos nós estamos aqui recebendo o professor Sacramone, o professor Fábio Coelho, organizando o Congresso de Direito Comercial e trazendo juristas de todo canto, enfim, de todo o globo, para debater direito comercial. Enfim, então isso tem sido feito. Mas, além disso, nós deveríamos, na minha opinião, escolher um grande comercialista, como o professor Fábio e o Código Comercial, por exemplo, enfim, e que deixe fazer como o professor Satiro fez o projeto da lei modelo da Uncitral. E eu tenho certeza que nós vamos sair com uma lei de falências muito melhor, muito mais coerente. Enfim, então, eu creio que nós deveríamos valorizar a nossa prata da casa e escolher, dentre tantos valores magníficos que nós temos, enfim, direito comercial, escolher, enfim, quem vai ser o nosso anúncio, enfim, o encarregado de desenvolver esse trabalho, e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Então, enfim, eu acho que esse é o nosso ponto. Se nós deixarmos para 250 juristas, eu não sei quem falou, Satiro,
mas né, num tom de brincadeira, mas uma verdade. Quer dizer, eu não sei se nós temos sequer 250 juristas no Brasil, né? Mas parece que nos grupos de reforma, de repente, nós passamos a ter, enfim, né, 500 juristas, quer dizer, brota jurista de tudo quanto é lado. Enfim, eu confiaria, eu adoraria uma lei de falências que tivesse sido escrita de ponta a ponta, exclusivamente, e com exposição de motivos, que dá o sentido pelo professor Satiro, ou pelo professor Sacamone, ou pelo professor Fabio Coelho. Enfim, porque ia ter sentido, ia ter cara, a gente ia compreender. Melhor do que uma colcha de retalhos que a gente não entende o significado, de onde tirou e assim por diante. Então, faço votos para que a gente consiga, né, eleger o nosso representante, enfim, e que certamente vai fazer um bom trabalho. Obrigado, professor Cássio. Professor Satiro, o seu encerramento, 1 minutinho, que já estamos aqui estourando o horário. 1 minuto mesmo, eu vou ser muito rápido, vou dizer da minha alegria de ter participado, foi muito bom, e do convite a refletir sobre essa nova realidade. A realidade de que, se não tivermos algo maduro no Brasil, a tendência é que parte dos grandes casos procure melhores ambientes, o que me parece racional, me parece fazer sentido. Então, é importante que tenhamos a consciência de que, hoje, na circunstância que está o mundo, não dá para dizer isso é ruim, mas é o que temos. Vai começar a haver alternativa e talvez, se a gente não for capaz de fazer, como falou o professor Cássio, algo melhor, talvez essa alternativa seja boa. No entanto, como falou o professor Marcelo, essa alternativa é boa para grandes casos, casos que não têm uma quantidade grande de bens vinculados à jurisdição brasileira, que são casos típicos do que aconteceu com a Latam. De qualquer forma, o resto continua com dificuldades. Sou otimista, acho que a gente vai conseguir um resultado melhor. Muito obrigado pela oportunidade, professor Fábio. Eu aqui quero agradecer aqui a participação do professor Marcelo Sacamone, professor Cássio Cavalli, professor Francisco Satiro, e agradecer também a vocês que estão nos vendo aí pelo canal do YouTube do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Obrigado pela sua audiência. E até semana que vem com mais um tema de grande repercussão, de grande envergadura no direito comercial. Boa noite a todos.